Hoje nossa aula tem um conteúdo bem importante que sempre é alvo de questionamento e alvo de interesse por parte dos alunos, que é a meningite meningocócica. Então, o que é meningite? Bom, meningite é uma inflamação das membranas que revestem o sistema nervoso central e a medula espinhal. Ela pode ter várias causas, né? No caso das causas infecciosas, pode ser causada por bactérias, vírus e fungos. Hoje, na nossa aula, nós vamos abordar uma causa específica de meningite, uma meningite bacteriana causada por uma bactéria chamada Neisseria meningitidis, né? Essas bactérias se coram em gram-negativo, têm formas arredondadas e são agrupadas duas a duas. Então, nós dizemos que são diplococos gram-negativos, né? Chamados de uma forma geral, a gente dá o nome de meningococos, tá? Essas bactérias, elas podem fazer parte da microbiota da orofaringe de cerca de 10 a 20% das pessoas, ou de forma permanente ou mais comumente de forma de microbiota transitória, tá? Elas ficam aderidas, né, na mucosa do epitélio não ciliado da nasofaringe dentro de vacúolos fagocíticos, né? Porque a Neisseria meningitidis, dentre os vários fatores de virulência que nós vamos estudar, tem a capacidade muitas vezes de resistir à fagocitose, né, pelas células do hospedeiro. Então elas ficam lá como se fossem guardadinhas, né, abrigadas do sistema imune. Aqui nesse slide nós vamos aprender um pouco mais sobre os fatores de virulência da Neisseria meningitidis. Bom, então essa é uma bactéria que não produz nenhum tipo de exotoxina. A toxina que ela tem é uma endotoxina que é proveniente do LOS, que é o lipo-oligosacarídeo, né? Mas exotoxina mesmo ela não produz. Tem ainda fatores importantes, como fatores de aderência, como os piles ou fímbrias, né? Como a gente pode ver aqui nessa figura, né? Que tem um esquema aqui da estrutura da Neisseria meningitidis. Então, como molécula de adesão, os piles ou fímbrias, a proteína OPA, né, que vem de nome opacidade, e a proteína OPC. Então, são três fatores importantes de adesão, né? Tem outros fatores de virulência, como eu já falei, o próprio lipo-oligosacarídeo, né, que nesse caso é a endotoxina, que estimula a resposta imune, né, e a produção de citocinas, fatores pró-inflamatórios no hospedeiro, né, no caso no homem. Outra característica importante como fator de virulência é a variação antigênica, né, dessas estruturas de superfície, né, essa variação antigênica é importante porque o organismo produz anticorpos, né, contra essas estruturas de superfície como porina, papilos, o próprio LOS, né, e quando a bactéria muda frequentemente essas estruturas, né, o organismo, quando produz anticorpos, o anticorpo ele não é capaz de reconhecer essa estrutura, e aí tem que fabricar novamente os anticorpos, né, para ir acompanhando essas mudanças, e isso protege a bactéria, né, de certa forma, do sistema imune do hospedeiro, é um mecanismo de escape do sistema imune. Um outro fator de virulência é uma proteína que essa bactéria produz, que é a IgA protease, que o que ela faz é clivar, né, o anticorpo protetor de mucosas, de superfícies, que é a imunoglobulina A IgA. Então, isso também é um mecanismo de escape do sistema imune do hospedeiro. E um fator de virulência também extremamente importante que o meningococo possui, né, e que o gonococo não possui, né, é a cápsula polissacarídica. Então, a gente vai falar um pouco mais da cápsula agora adiante. A cápsula do meningococo, ela é composta por um açúcar, né? É uma cápsula que a gente diz que é polissacarídica, tá certo? Então, essa bactéria, ela possui pelo menos 13 tipos diferentes de cápsulas, né? Que a gente diz que são os sorogrupos. Então, a gente divide a bactéria em grupos diferentes de acordo com o antígeno presente nessa cápsula polissacarídica, tá? E aí, desses 13 sorogrupos, 5 vão se destacar, né? São os mais importantes porque são os que causam mais frequentemente doença. Isso se a gente considerar uma epidemiologia mundial. Nós vamos ter sorotipos que vão prevalecer em determinados locais em detrimento de outros, tá? Mas os mais importantes são os sorotipos A, B, C, W e o Y, tá certo? Então, é essa a divisão que a gente faz dos sorotipos capsulares para o meningococo.
A cápsula ela é tão importante para o meningococo, né, que ela é um dos principais fatores de virulência dessa bactéria. Então, ela tem uma propriedade que a gente diz que é antifagocítica, né, que esconde, de certa forma, o meningococo da fagocitose, do sistema imune do hospedeiro, né, por conta da bactéria possuir uma cápsula de açúcar, né, essa cápsula polissacarídica. Então, é uma estrutura, né, uma substância que é pouco imunogênica, né. Então, a cápsula também tem a função de contribuir para a sobrevivência do meningococo no momento que a bactéria ela entra ou ela é colocada de alguma forma na corrente sanguínea, né, do hospedeiro, quando ela consegue atravessar, né, o que a gente chama de a barreira ou a barreira hematocefálica ou atravessar da nasofaringe diretamente para os vasos sanguíneos. A cápsula também, como a gente viu, é o antígeno que define o grupo sorológico, né, aqueles 13 sorogrupos, dos quais os 5 são os mais importantes, e é o antígeno também utilizado na fabricação de vacinas, né? É importante a gente saber que as vacinas, né, que são utilizadas para a doença meningocócica, para meningite, elas não têm uma imunogenicidade prolongada, né? Por conta dessa característica da cápsula ser feita de um material pouco imunogênico. E aquela pergunta, né, que sempre fazem, professora, como é que eu pego essa bactéria? Como é que eu vou contrair meningite meningocócica, né? Então, essa bactéria, ela pode estar presente, como eu disse, na microbiota de 10 a 20% dos indivíduos, tá? Então, normalmente, essa bactéria, ela fica presente de forma transitória, né? A gente entra em contato com ela, mas o nosso sistema imune mesmo já se encarrega de, através de vários mecanismos, né, de eliminar essa bactéria e a gente não pega nenhuma doença, né? Em algumas pessoas isso não ocorre, né? Uma pequena porcentagem de pessoas, a bactéria ela vai conseguir atravessar essas células de epitélio da orofaringe e vai cair na corrente sanguínea e vai causar doença nessas pessoas. Ou então, essas pessoas elas vão passar para outras pessoas, né? E essas outras pessoas vão contrair meningite e essa pessoa que passou, que a gente chama de portador assintomático, que é a pessoa que tem a bactéria, mas não tem sintomas de doença, não tem a doença, tá? Ela não vai ser afetada, tá certo? Então, como a gente contrai? Eu posso contrair através de bactérias da minha microbiota e eu posso adquirir de uma outra pessoa doente, né? Nesse caso, como? Através do contato com os chamados aerossóis, né, dessas pessoas, que são as secreções nasais, secreções orais, né, provenientes de fala, tosse, espirro de pessoas doentes que têm sintomas e de pessoas que têm a bactéria e que não têm sintomas, né? Ah, mas por que que algumas pessoas não têm sintomas, não adoecem e passam para outra pessoa que vai ter sintoma e adoece, né? Isso é uma resposta muito complexa, né? Que a ciência ainda não tem isso totalmente esclarecido, né? São mecanismos de imunidade próprios do hospedeiro que fazem com que uma pessoa tenha a doença e outra não tenha, né? Essas duas pessoas entrando em contato com a mesma cepa do micro-organismo. Então, após esse contato, né, normalmente num período de 2 a 10 dias, né, mas em média de 3 a 4 dias, né, pode-se desenvolver esse quadro de meningite. Após a pessoa ter o contato com a bactéria, com a Neisseria meningitidis, há 3 possíveis situações. A primeira é a pessoa não sentir nada, né, ser um portador assintomático, como a gente diz. As outras 2 possibilidades são formas clínicas da doença, né? E aí a mais conhecida, né, que seria o paciente apresentar a meningite meningocócica, né, por qualquer um dos sorogrupos, principalmente qualquer um dos 5. E a outra forma clínica seria a meningococcemia, né? A meningococcemia nada mais é do que a presença do meningococo na corrente sanguínea, né? E aí ela pode vir acompanhada ou não da meningite meningocócica, né? Então a forma mais grave da doença causada pela Neisseria meningitidis é a meningococcemia associada à meningite meningocócica, tá? Que essa apresentação é a que tem a taxa de letalidade alta, né, variando de 15 a 30%, mesmo com tratamento com antimicrobianos, tá?
Pode ocorrer também, no decorrer da doença e mesmo após o término do tratamento, algumas complicações, tá? Como a surdez, perda de visão, hidrocefalia, artrite, pneumonia, retardo mental, miocardite, sepse e até mesmo amputações dos membros dos pacientes afetados. Então, vamos relembrar o que é a meningite? É uma inflamação das membranas que revestem o sistema nervoso central e a medula espinhal, né? Então, pode ocorrer com pessoas de qualquer faixa etária, desde recém-nascidos, crianças, adultos e até idosos, tá? É transmitida através do contato com fluidos ou secreções de pessoas contaminadas, sintomáticas ou não. Né? Então, após esse contato, né, após um período de incubação, que pode variar de 3 a 4 dias em média, né, a doença ela ocorre de forma repentina. Né? Aparentemente a pessoa estava bem, de uma hora para outra ela começa a se sentir muito doente, muito mal. Né? Normalmente costuma dar mal-estar, são náuseas, né, muito cansaço. O paciente se queixa de febre, a febre normalmente ela é alta, né, acima de 38, de 38,5, 39 graus. O paciente tem o que a gente chama de fotossensibilidade, que é uma sensibilidade à luz, né? Pode ficar muito sonolento, né, ou então pode ter períodos de agitação intercalados com sonolência. O paciente ele relata confusão mental, às vezes ele não sabe bem dizer qual é o nome, o endereço onde mora, nome de familiares, né? Apresenta muita dor de cabeça, cefaleia, que é uma característica que a grande maioria dos pacientes tem, né? E outros sinais que podem aparecer, que são até sinais clássicos relacionados à meningite, que são os vômitos em jato, né? E a rigidez da nuca. A rigidez da nuca, inclusive, está associada a um reflexo de defesa, né, postural do paciente por conta da inflamação dessas membranas, né, do sistema nervoso central e medula espinhal. Pode apresentar também o paciente umas manchas vermelhas pelo corpo, né, se assemelham a petequias, né, avermelhadas, em alguns pacientes podem se apresentar de forma arroxeada e a gente vai observar como ocorrem essas manchas um pouco mais para frente. Em crianças muito pequenas, pessoal, cuidado que esses sinais clínicos eles não podem estar bem caracterizados dessa forma, né, como nós vimos agora. Em lactentes, eles podem apresentar apenas a fontanela, né, que é a chamada moleira, popularmente conhecida como moleira, que é aquela parte superior do crânio. Às vezes ela fica elevada, né, a gente diz que ela está abaulada e tensa, endurecida, tá? Então, crianças recém-nascidas costumam ter muita irritação e febre e a fontanela tensa e abaulada. Aqui nós observamos várias fotos de pacientes com meningite meningocócica, em alguns casos associados à meningococcemia, o que nem sempre, né, é possível de se fazer essa distinção clinicamente, tá? Então aqui nós observamos pacientes com manchas, essas manchas vermelhas pelo corpo, né? E essas manchas vermelhas, elas são um indicativo de pior prognóstico da doença. Normalmente são pacientes mais graves, né? E essas manchas, elas começam em pequena quantidade, pouco numerosas, e em um curto espaço de horas, elas vão aumentando na quantidade e na frequência, no aparecimento delas. Então, são manchas que elas, caracteristicamente, até para distinguir de outras doenças que cursam com exantema também, né? Elas não desaparecem, a chamada digitopressão. Existe até um teste, como a gente está vendo aqui no slide, o teste do copo, né? Outros rachis, né, rachis ou exantemas ou presença de manchas causadas por outras doenças, quando você passa a mão, né, aperta com a mão ou passa um copo, desaparece. No caso da meningococcemia, com a meningite meningocócica, né, a presença dessas manchas, essas manchas não desaparecem, tá? A digitopressão, né, quando você passa a mão com os dedos fazendo pressão, ou então com esse teste do copo, tá? Então, a característica também dessas manchas é que elas não são todas iguais, elas são irregulares, como a gente pode ver aqui nessas fotos, tá? Porque elas começam primeiro num local, depois elas vão para outro, então tem manchas de várias formas e vários tamanhos. E elas apresentam um centro que a gente chama um centro necrótico, tá?
E aqui um outro caso de meningite meningocócica com meningococcemia, né, em que a paciente apresentou os sintomas clínicos associados com as manchas, né, vermelhas na pele, e foi feito o isolamento da bactéria tanto a partir do sangue como do líquor, né. A foto mostra um paciente grave, né, com meningite meningocócica associada à meningococcemia, né, que além de petequias, que são as manchas vermelhas na pele, esse paciente apresenta um quadro de púrpura, né, que é um quadro relacionado à sepse, em que há manifestações relacionadas a fenômenos hemorrágicos, né. Aqui nós vemos fotos de crianças com amputações de membros, né? Que mesmo após o tratamento e recuperação da meningite meningocócica, elas tiveram essas sequelas, né? Então essas fotos, normalmente elas são usadas em campanhas, principalmente fora do país, né? Para que os pais vacinem os filhos, campanhas de prevenção da doença meningocócica através da vacinação, né? E abaixo aqui à direita nós vemos uma reportagem, né? Também mostrando uma criança com sequelas. Lembrando, né, que a amputação de membros, de extremidades, na verdade, né, pode ser mãos, dedos das mãos, pés, dedos dos pés, né, bem como o membro, são oriundas, né, muitas vezes por conta de um processo de necrose decorrente da sepse, né, por conta da infecção bacteriana. O diagnóstico da meningite meningocócica, associado ou não à meningococcemia, é feito inicialmente pela suspeita clínica, né, dos sinais e sintomas do paciente, associado aos exames laboratoriais, né, então exames de patologia clínica, né, e exames principalmente microbiológicos. Então a gente tem os exames de bacterioscopia, né, que vão utilizar a coloração de Gram, né, a partir de materiais colhidos do paciente, né. Nesse caso, a bacterioscopia direto a partir do material clínico é utilizado o líquor do paciente, né. O líquor é um material nobre que deve ser colhido de forma asséptica, né, com todos os cuidados possíveis por um profissional médico, né, que conheça a técnica adequada. Então, é feita a coleta desse líquor, uma pequena quantidade, cerca de 3 ml, né? Observa a coloração, o líquido normal, ele é límpido, né? É para ser um líquido estéril, né? Mas o líquor de um paciente com meningite, ele pode ter um aspecto turvo, leitoso, sanguinolento, embora nem sempre isso ocorra e o paciente ainda assim possa ser positivo, né? Então, esse material colhido do paciente, o líquor, ele deve ser enviado o mais breve possível para o laboratório de microbiologia e não deve ser resfriado, né? Ao chegar no laboratório, o laboratório vai imediatamente processar esse material, que é fazer uma lâmina, né? Inicialmente com o líquor do paciente, corar pelo Gram e a partir daí já observar, né? Qual seria a característica da bactéria presente no líquor, se o resultado for positivo, e outra porção do líquor deve ser então separada para cultivo em meios microbiológicos. Outros exames que são realizados no líquor, né, que vão detectar o aumento de polimorfonucleares, né, que são leucócitos, células de defesa, né, que vão estar aumentados, um aumento também de proteínas nesse líquor do paciente positivo e uma hipoglicemia, uma diminuição da quantidade de glicose no líquor. Aqui nós vemos fotos de duas lâminas, né, em que houve coleta do líquor e preparo através da bacterioscopia com coloração de Gram desse material e a gente observa os diplococos gram-negativos, né, que são os meningococos, agrupados 2 a 2, né? A quantidade pode variar de acordo com o paciente. Tem pacientes que você encontra grande quantidade, tem pacientes que é pequena quantidade, que você tem que procurar mais na lâmina, né? Então, o técnico ou o microbiologista, ele deve ter bastante atenção ao examinar esse material. Lembrando também que aqui a gente está falando do líquor, né? Mas o sangue do paciente também deve ser coletado e enviado para a cultura para detectar a presença do meningococo, né? O que vai caracterizar a meningococcemia. E também no caso dos pacientes que têm aquelas lesões cutâneas, né? Que a gente viu nos slides anteriores, esse material, pessoal, também contém
meningococo, né? Ele também pode ser enviado para cultivo, também detecta a presença da bactéria, tá? Não apenas o líquor. O líquor costuma ser o mais utilizado, mas sangue e lesões cutâneas também podem ser utilizados. E aí a gente viu que uma parte do material clínico do paciente, né, é feito diretamente uma bacterioscopia e uma coloração de Gram para observar, né, isso quando a gente fala do líquor, e outros materiais clínicos do paciente, como a gente não consegue fazer uma bacterioscopia, como no caso do sangue, que a gente não consegue visualizar, né, vai direto para a cultura, né, então esse material ele pode ser cultivado em meios próprios para cultivo de sangue, normalmente sistemas automatizados, né, como o Bactealert. E o líquor do paciente, a gente pode fazer um enriquecimento antes de semear diretamente no meio sólido de cultivo, né? Então, esse enriquecimento do líquor, ele pode ser feito colocando uma pequena quantidade do líquor num tubo de meio líquido BHI, né, que é um caldo infusão de cérebro e coração de bovino, né, que contém muitos nutrientes que são importantes para o crescimento bacteriano. E aí a gente deixa 24 horas nesse caldo, né, como a gente vê aqui nessa primeira foto. E quando houver o crescimento bacteriano, após esse período, 24 horas após, a gente passa, né, com a alça microbiológica, a gente repica para uma placa em meio sólido, tá? Que aí normalmente a gente usa o agar chocolate ou em outros casos o agar sangue, mas normalmente o agar chocolate é melhor. Essa coleta de material dos pacientes é importante que ela seja feita, quando possível, antes que o paciente inicie a antibiótico terapia, né? Porque pode haver interferência dos antibióticos com o crescimento da bactéria, e aí a bactéria não cresce nos meios de cultivo, já que ela é uma bactéria muito sensível, né? O meningococo. Para esses casos, né, normalmente a gente pode utilizar outras formas de diagnóstico, né? No caso do paciente já está em uso de antimicrobianos, que seria a pesquisa, né, de polissacarídeos da cápsula do meningococo diretamente no líquor do paciente, utilizando testes comerciais, né, disponíveis para isso, como a gente vê aqui nessa primeira foto, né. Você usa um pouquinho do líquor do paciente, um pouquinho desse teste, né? E aí você faz um teste chamado aglutinação em látex, né? Em que os antígenos presentes, né, no líquor do paciente vão se ligar, né? Os antígenos decorrentes da presença, né, do meningococo vão se ligar em anticorpos ligados a partículas de látex que são vendidos de forma comercial por laboratórios, né? E aí essa reação antígeno presente no líquor do paciente associado a anticorpo ligado à partícula de látex, né, vão formar pequenos grumos que são melhor observados nesses papéis tipo cartolina pretos, né, como a gente observa aqui nessa figura. Então formam grumos, né, uma reação em que há a formação desses pequenos grumos, né, que são observados, tá certo? Que é uma reação de aglutinação. O látex, na verdade, ele facilita a visualização da reação. E outro teste, né, também que é muito confiável para o diagnóstico, são os testes moleculares, o teste PCR, reação em cadeia da polimerase, em que você pode fazer do líquor, pode fazer do sangue, ou até mesmo daquelas manchas, né, cutâneas dos pacientes, né, e aí a gente vai procurar especificamente pelo DNA da bactéria, nesses materiais. No tocante à epidemiologia e controle da meningite meningocócica, né, nós sabemos que a bactéria está presente em cerca de 10 a 20% das pessoas, colonizando de forma permanente ou principalmente transitória, né, a orofaringe. Afeta principalmente crianças em idade escolar e adultos jovens, embora todas as faixas etárias possam ser acometidas, né? Como é uma doença que é transmitida através de fluidos e secreções orais, principalmente da nasofaringe, né? Uma das principais medidas de prevenção, né, seria evitar as aglomerações, tá? E ainda uma outra medida bastante importante que é a vacinação. Existe vacina para os sorotipos C,
ACWY e sorotipo B, tá? Essas vacinas, elas não induzem uma resposta imunológica muito prolongada, tá? Essa resposta, ela costuma durar não mais do que alguns anos, né? Então, normalmente costuma ser uma resposta curta, né? São utilizadas principalmente durante a época de surtos e pandemias para controle. E lembrando que é uma doença de notificação obrigatória e compulsória, tá? A meningite meningocócica. Só falar um pouquinho aqui mais das vacinas. Bom, as vacinas, existe a vacina meningocócica, né, para o sorogrupo C, isoladamente. Existe a vacina meningocócica para os sorogrupos A, C, W, Y. E existe a vacina para meningite meningocócica sorogrupo B, tá? Tanto a ACWY como a B, né, são vacinas que não são dadas pela rede pública, elas devem ser tomadas, né, em clínicas particulares. Já o sorogrupo C, ele pode ser tomado nos postos da rede pública. Esse mapa, ele mostra a distribuição por sorogrupo de Neisseria meningitidis, né, em vários países. E é um mapa interessante porque a gente vê que essa distribuição ela pode mudar muito, ela pode variar bastante de um local para o outro, né? Aqui no Brasil, a gente tem a maior parte dos casos, realmente, como a epidemiologia mostra aqui, que são de meningite meningocócica pelo sorogrupo C, né? Mas o sorogrupo B também é importante, e poucos casos pelo W e ainda vários outros sorogrupos em uma quantidade bem menor. Então, para a gente, o mais importante são os sorogrupos B e C, principalmente. A meningite meningocócica é uma doença que tem uma distribuição global, né, podendo ocorrer os surtos ocasionais e epidemias em qualquer país do mundo, tá? Existe uma localização na África, né, que é chamada de cinturão da meningite. Fica na África subsaariana, né, e é uma região geográfica que ela se estende desde o Senegal até a Etiópia, afetando cerca de 15 países, pelo menos, né, essa região conhecida como cinturão da meningite. Então, pessoas que viajam, né, os viajantes que vão para essas regiões têm que fazer normalmente vacinas como forma preventiva. E o tratamento, né, da meningite meningocócica, como é realizado? Então, nós temos duas modalidades. Tem o tratamento da doença mesmo, né, que ocorre com antimicrobianos após os sinais e sintomas manifestos, e tem o que a gente chama de profilaxia de contato, né, que é o uso de antimicrobianos em todas aquelas pessoas que a gente diz que são contatos domiciliares e contatos íntimos daquela pessoa que teve a doença, que manifestou os sintomas, tá? Então, o objetivo é interromper, né, a multiplicação do micro-organismo e evitar que aquela pessoa desenvolva os sinais e sintomas. Então, para que isso funcione, né, esse bloqueio de contato, né, que a gente chama, essa dose de antimicrobiana ela tem que se iniciar rapidamente, no período de 24 horas até no máximo 5 dias após esse contato. Quanto maior o período, menor vai ser a eficácia, né? E aí, para quem se aplica, né, esse chamado bloqueio de contato? Então, vamos ver aqui todos os casos, né, que devem fazer essa dose profilática de antimicrobiano, né? Então, pessoas que residem no mesmo domicílio do doente, indivíduos que compartilharam o dormitório com o doente nos últimos 7 dias, contactantes de creche e jardim de infância, tanto professores como crianças que dividem a mesma sala, pessoas que tiveram contato com a saliva do doente nos últimos 7 dias, beijar, compartilhar alimentos e bebidas, crianças que brincam juntas, por acaso dividiram a mesma escova de dentes, né? E ainda profissionais da área de saúde que realizaram procedimentos, tipo intubação orotraqueal, exame de fundo de olho, passagem de catéter nasogástrico, sem a utilização de material de proteção inadequado, como máscara cirúrgica e luvas, né? Às vezes realizam esses procedimentos antes de saber o resultado, que aquela pessoa está positiva, antes de saber e depois quando confirma, né? Não houve esse cuidado anterior.
Então, nesses casos, né, o bloqueio de contato é recomendado o uso de uma droga chamada rifampicina, tá? A rifampicina, ela é excretada pela saliva, né? E como a saliva é a principal forma de contágio, de contato, né, de outras pessoas com o micro-organismo, é uma droga muito boa, muito utilizada para profilaxia. Então, a dose de 600 miligramas, de 12 em 12 horas, durante um período de 2 dias, tá? Normalmente costuma ser suficiente. Não é 100% seguro, né? As taxas, elas variam de 90% a 95%, né, de efetividade, de profilaxia, de contato, né? Mesmo assim, uma pequena porcentagem, cerca de 5% das pessoas, mesmo fazendo profilaxia de contato, ainda podem vir a desenvolver a doença meningocócica. E uma droga alternativa para esse bloqueio de contato, no caso da impossibilidade de usar rifampicina, seria a ciprofloxacina, né? Na dose de 500 miligramas, uma dose única. E o tratamento mesmo da meningite, né? Da doença manifesta. Bom, então, quanto antes iniciar o tratamento com antimicrobiano, né, melhor, né? A meningite é uma condição grave que, mesmo com tratamento, muitos casos ainda vão a óbito, né? Então, o paciente ele deve ser internado, hospitalizado. E na suspeita da meningite, deve ser colhido o material, né, o líquor, e imediatamente iniciar o tratamento empírico, né, com o antimicrobiano, né, na presença da suspeita clínica, porque esse tratamento ele não pode ser retardado, tá, enquanto você aguarda o resultado dos exames laboratoriais, tá, porque a condição do paciente iria piorar significativamente. Então, medicações que são utilizadas para o tratamento empírico, né, que tem ação sobre vários micro-organismos que causam quadros de meningite bacteriana, seria a ceftriaxona, né, normalmente é a medicação de escolha por via endovenosa, ou a cefotaxima, né, que são cefalosporinas, tá? Após a confirmação do diagnóstico laboratorial por meio da bacterioscopia, por meio da cultura, né, o que requer algum tempo, né, a droga pode se manter a mesma, pode se manter a ceftriaxona, ou então mudar para a penicilina G cristalina, né, que a cristalina é a penicilina de apresentação endovenosa, ou até mesmo a ampicilina, né, já que é difícil, é raro que os meningococos tenham resistência a essas duas drogas, né. Em pessoas alérgicas à penicilina, pode ser utilizado o cloranfenicol, que tem uma penetração muito boa, né, no sistema nervoso central, uma eficácia muito boa para vários tipos de bactéria que causam meningite, inclusive o meningococo, ou então o meropenem, que costuma ter uma baixa taxa de reação cruzada com a penicilina, mesmo o meropenem sendo um beta-lactâmico, né? O tratamento dura uma média de 7 a 10 dias, né? Então, no mínimo 7 dias, podendo ir até 10 dias, tá? O tratamento com antimicrobianos. Nesse período, por conta da inflamação exacerbada, né, do sistema nervoso central, deve ser associada essas drogas, os antimicrobianos, com drogas anti-inflamatórias, como os corticoides, né, medicamentos para tratar o aumento da pressão intracraniana, né, que é comum que ocorra. Então, devem ser utilizadas outras drogas em conjunto.